Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu perdão. Tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Se compassou aqueles momentos de dor. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue ao escorrer pela terra. O suor sangue hematidrose é um fenômeno raríssimo produzido em condições excepcionais e para provocá-lo é necessária uma fraqueza física acompanhada de abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto e a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devia ter
irmãos. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. Então escorre por todo o corpo até chegar à terra. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolas de chumbo e pequenos pedaços de ossos. Os carrascos foram dois, um de cada lado, de diferente estatura. Golpeiam a pele de Jesus, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de sangue. O sangue espirra e a cada golpe Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem e o suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas e calafrios que correm ao longo das costas. Se Jesus não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, a coroação. Coloca os espinhos duros, os soldados entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilatos, depois de ter visto aquele homem dilacerado na multidão feroz, o entrega para a crucificação. Aplicam sobre os ombros a cruz, que pesa 50 quilos. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas cheias de pedregulhos. Os soldados puxam as suas cordas. O percurso é de cerca de 600 metros e Jesus, já fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os seus joelhos. Os seus ombros estão cobertos de chagas e sobre o calvário tem início a crucificação. Os soldados despojam novamente o condenado, mas a sua túnica está colada às suas chagas e tirá-la produz dor. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere. Os soldados dão um puxão violento e há um risco de Jesus perder a consciência devido ao excesso de dor, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer e Jesus é deitado de costas. Suas feridas se enchem de pó e pedregulhos. Os carrascos usam um prego longo, pontudo e quadrado. Jesus foi pregado nos pulsos e não nas mãos, como se diz. No pulso há um tendão que vai até o ombro, e quando os pregos foram martelados, esse tendão se rompeu, fazendo Jesus mostrar todos os músculos de suas costas para que pudesse respirar, porque senão perderia todo o ar de seus pulmões. A dor mais insuportável que um homem pode provar, aquela causada pela lesão dos troncos nervosos, produz a perda de consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em partes e a lesão do tronco ainda permanece em contato com o prego. E quando Jesus foi suspenso no alto da cruz, o nervo se esticará fortemente, cada movimento produzindo dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, colocam Jesus primeiro sentado e depois em pé. E isso faz com que seu corpo tombe para trás, ficando na estátua vertical. Os seus ombros arrastam dolorosamente sobre a madeira áspera, e as pontas cortantes da sua coroa de espinho penetram o seu crânio. Jesus então inclina sua cabeça para frente e novamente recomeçam-se as fortes pontadas de dor. Pregam-lhe os pés, e ao meio-dia Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e seu lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas Jesus não pode engolir. Tem sede. Um soldado estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, e tudo aquilo é uma tortura para Jesus. Um estranho fenômeno se produz em seu corpo. Os músculos dos braços se ingestam uma contração que vai se acentuando, e quando os pregos vai se acentuando, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar já entra com dificuldade.
e não consegue mais sair. Seu rosto pálido, pouco a pouco, vai se desfalecer. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar já não podem mais se saciar. Mas o que acontece? Lentamente, sobre um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos seus pés. Se esforça a pequenos golpes e se eleva, diminuindo a tração de seus braços. Os músculos do seu tórax se distendem. Sua respiração fica cada vez mais ampla e profunda. Seus pulmões se esvaziam e seu rosto torna a palidez inicial. Mas para que isso? Por que tanto esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a tronchar-se novamente e a asfixia recomeça. Atraídas pelo sangue e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor de seu corpo, mas Jesus não pode enxotá-las. De repente, a temperatura diminui, o céu escurece e o sol se esconde. Depois de uma tensão que dura 3 horas, uma tortura que dura 3 horas, todas as dores, as câimbras, a sede, a asfixia e o latejar dos leocadianos me arrancam um grande lamento. Deus meu, por que desamparaste? Jesus grita. Está consumado. Em seguida, em um grande brado, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre.
Senhor.